Graça e paz, então, irmãos, vamos dar continuidade. Tivemos uma pausa aí para uma reunião da nossa EBD, então vamos dar continuidade aos dons e talentos, e hoje nós vamos estar fazendo uma correlação entre os dons e o ego. Para finalizar a nossa série de dons e talentos, vamos finalizar com dons e o ego. Eu quero usar um texto bíblico só para a gente estar compartilhando aí. 1 Coríntios, a carta de Paulo, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 21. Foi um texto que nós também até compartilhamos na última reunião. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 ao 23, que diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Te damos graças por mais um dia, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ser conosco nesse momento que aqui estaremos, compartilhamos a boa semente. Nos ajudes, nos dê força e, acima de tudo, renova a nossa esperança de que um dia estaremos todos juntos cantando num grande coral. É por isso que nós estamos aqui, sem o qual não teria sentido nenhum essa reunião. Estamos aqui porque temos essa convicção que a qualquer momento a escola bíblica aqui nessa terra vai acabar, os cultos vão findar e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É assim que eu creio, no nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos numa série aí falando acerca dos dons que é necessário para a igreja, os dons e os talentos. Compartilhamos acerca da diferenciação entre dons e talentos, aquilo que é nato, aquilo que é aperfeiçoado, aquilo que é necessário para a igreja, os ministérios que são eficazes para que o reino possa estar em movimento, que nós bem sabemos que a igreja ela é orgânica, formada por pessoas falíveis, pessoas com limitação, pessoas que precisam de um aperfeiçoamento sempre, dia após dia, de glória em glória, nós precisamos ser aperfeiçoado do Senhor com aquilo que Ele quer para nossas vidas. Então, quando a questão é ego, logo lhe vem na nossa mente a palavra egoísmo. Alguns são ególatras, alguns são egocêntricos, um pouco infantilizado, outros são ególatras, narcisistas, adora a si próprio, adora o outro, enfim, o ego, ele é benéfico a partir do momento que nós usamos para o bem. E ele é maléfico quando ele começa a ser direcionado para as práticas do mal. Então, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele estava dizendo que tudo que nós fazemos para o Senhor e somos propriedade dele, ou seja, nós não somos propriedade de mais ninguém, nós somos propriedade do Senhor. Então ele estava escrevendo a uma igreja que apesar de toda capacitação intelectual, abre aspas, espiritual, emocional, que sabia administrar, de certa forma, os dons que Deus tinha derramado naquela igreja, mas a igreja, como eu falei, ela é orgânica, ela é formada por pessoas falíveis, limitadas, pessoas que têm seus vícios, pessoas que têm seus problemas, que não conseguem, em alguns momentos, quando as intempéries da vida traz problemas que vêm de encontro a alguns ismos, alguns achismos. Então, muitas vezes não conseguimos administrar bem os conflitos existenciais. Então, toda luta, todo conflito é fruto de quê? De uma causa. Então, as consequências desses conflitos são os efeitos. E a igreja, ao longo do século, ela procurou atingir muitos efeitos e esqueceu da causa. E qual é a causa? O meu interior. Eu sou, muitas vezes, o problema de mim mesmo. E nós gostamos muito de terceirizar os problemas. Nós, como eu sempre digo, 3 palavras difíceis de ser citada. Eu sou o culpado. Nós gostamos de terceirizar. Isso é a síndrome do Éden, Desde lá do Éden. Nós temos que procurar um culpado. Vamos transferir os nossos problemas. Isso é o quê? É um ego.
Um ego que não é bem administrado. Então, o ego é o centro da minha consciência, é aquilo que eu entendo, né, essa ideia de mundo exterior. Mas o grande problema é quando eu não consigo entender o mundo interior. Então, se eu não consigo conhecer a mim mesmo, e eu não consigo conhecer e ver a necessidade do outro, eu entro em choque. Mas quando eu conheço as minhas necessidades, as minhas limitações, e eu compreendo a necessidade e a limitação do outro, eu começo a colocar o meu ego em equilíbrio. Eu deixo de ser o quê? Egocêntrico. Então a igreja hoje, ela é formada muitas vezes por líderes egocêntricos, tá? Membros egocêntricos que não conseguem administrar o seu eu. Então a primeira manifestação, o primeiro sintoma de um ego mal administrado é a satisfação pessoal. A satisfação pessoal, ela tem que entender o seguinte, com aquela velha premissa: o meu direito termina quando começa a do outro. Mas quando eu não consigo administrar essa ideia de que meu direito, eu tenho direito, nós temos direito, mas temos responsabilidade. Então, quando eu exijo muito direito e esqueço das responsabilidades, o meu ego está em conflito. E eu tenho que entender que o meu direito termina quando começa o do outro. Só que nós queremos ir muito além. Por quê? Em nome de uma satisfação pessoal. Eu me torno ególatra. Adoro a mim mesmo. Se as minhas necessidades, se os meus achismos, se aquilo que eu penso acerca do reino, até mesmo da instituição, não estiver de acordo com aquilo que eu acho, eu não consigo controlar as minhas emoções. E as emoções estão ligadas diretamente com o ego. Então, nós bem sabemos que ao longo da nossa caminhada nós encaramos muito problema. E é necessário. Os problemas vêm, as intempéries vêm para quê? Para crescimento. Ninguém cresce vivendo uma vida cristã como se estivesse na beira da praia, numa rede, tomando aquela brisa maravilhosa e tomando uma aguinha de coco. Não tem crescimento aí. Você fica estático. Tem pessoas que têm 1000 anos, já é um tiranossauro gospel, e não cresceu ainda. É igual um elefante, o corpo todo obeso e o cérebro, né, diminuto. Por quê? Porque permitiu que o ego, a sua satisfação pessoal, fosse o seu carro-chefe, fosse o seu senhor. Ele não entendeu que ele vive num mundo onde tem que se relacionar com pessoas, nós não somos uma ilha. Então, quando eu esqueço a minha essência, eu esqueço que eu preciso de pessoas. Gente, nós precisamos dar mais de pessoas. Aquela pessoa que a gente olha assim. Quer um exemplo de como você precisa de uma pessoa? E até de um desconhecido? Vai no banco de sangue. Simples assim. Simples assim. Se você pegar o cara no seu alto nível da soberba, se ele entendesse que ele precisa até de um desconhecido, é só ir no banco de sangue. Você vai entender o que eu estou falando. Então, o meu ego, ele tem que estar em sintonia com a minha necessidade pessoal. E qual é a minha necessidade pessoal? O homem, como eu já citei isso algumas vezes aqui, só vou repetir para a gente relembrar. O homem ele tem 3 necessidades pessoal: ser, ter e realizar. O ser está intimamente ligado ao ego. Então o meu ego ele tem essa necessidade de ser. E qual é a necessidade que nós temos hoje como criaturas de Deus? Simples assim, ó, ser humano. Mas não, nós temos que criar o quê? Uma ideologia. Eu quero ser tudo. Uns querem ser uma cobra, um quer ser um jacaré, um cachorro, um quer mudar seu estado natural, né? Uns querem se relacionar com árvore, com animais, com ETs, até com máquinas, se relacionam bem com seus pets, mas quando chega perto do seu semelhante, começa o conflito. Não tem aquela premissa? Essa geração atual, o homem se relaciona bem com máquinas,
com animais, mas não se relaciona bem com o seu ser humano. O que é isso, gente? É um ego em conflito. Porque a minha necessidade de ser está muito além, né, daquilo que o ambiente que eu vivo pode me proporcionar. E quando o ambiente que eu vivo não está me proporcionando aquilo que eu quero, eu me torno o quê? Um egocêntrico. Tem pessoas que têm comportamento infantil, que os irmãos gostam de chamar de débeis, né? De irracionais. Tem pessoas que parecem uma criança no sentido, no bom. Quando o ego está bem equilibrado, a pessoa se torna como se fosse uma criança. Tá tudo bem, não vê maldade em nada, mas quando o ego está fragmentado, querido, qualquer coisinha, até um elogio, é uma afronta. Então o que nós temos que entender? Com o maior líder que passou por essa terra. E qual foi o exemplo que ele nos deu? Ele veio nessa terra para servir e não para ser servido, mas nós queremos ser servido. O meu ego, ele quer ser servido 24 horas. Ó. O meu ego, ele quer ser servido pelo meu cônjuge, pelo meu patrão, pelos meus, né, irmãos de igreja. Eu tenho que estar, porque o meu ego, ele é faminto, ele é insaciável. Se as minhas necessidades não for, né, de certa forma, as minhas necessidades elas não estiverem no alcance daqueles que estão ao meu lado para proporcionar o meu bem-estar, eu entro em conflito comigo e com aqueles que estão ao meu lado. Então, antes que eu pense em ser alguma coisa, sem olhar no outro, que também é um ser, que também tem a mesma necessidade que eu tenho que parar para pensar e falar assim, o que eu posso fazer? Não tem aquela questão, se eu quero algo de bom, eu faço com o outro aquilo que o outro, né, possa fazer comigo. Se eu quero que as pessoas me fazem bem, eu tenho que fazer o bem para o outro. Não é assim? Não é a regra do bem viver? Então, mas quando o meu ego ele está em conflito e o meu ser, né, não está bem equilibrado, eu transmito todas as mazelas existenciais para o outro. Mas eu nunca admito que o grande problema, o grande estopim da explosão emocional, sou eu mesmo. Então Paulo ele vai ensinar aquela igreja que apesar de todas aquelas dinâmicas de reino, no final de tudo, eles tinham que ter uma consciência que nós somos o quê? Propriedade de Cristo. E se ele veio aqui para nos ajudar nesse serviço que não é fácil, com essa convicção de que não importa o que aconteça, eu venho para servir e não para ser servido, eu começo a entender o que é o sentido da vida cristã. Né? O capítulo 3 da primeira carta de João, no versículo 30, ele fala assim, ó, João Batista com aquela ideia bem clara, né? Ele fala o seguinte, importa que ele cresça. E eu diminuo, né? João 3,30. Então, o que importa que ele cresça e eu diminua? Gente, nós tínhamos que ter esse relacionamento no dia a dia. O mesmo relacionamento de João teve com Cristo, né? Que tudo que ele fez era para que o nome do Senhor fosse exaltado, o nosso ministério tinha que ser nessa premissa. Eu faço não para o meu status quo, não para o meu benefício, não para alimentar o meu ego. Eu faço para que o outro cresça. Então, o que é o sentido da vida cristã? É eu fazer tudo para que o meu semelhante, né, o outro, possa ser beneficiado. Se eu entender isso, eu coloco o meu ego no lugar dele. E não permito que ele fique inflado. Que o grande problema é quando eu deixo o meu ego à vontade. E como ele é faminto, ele é insaciável, eu nunca vou estar satisfeito. Por mais que as pessoas façam, por mais que eu alcance, se o meu ego não tiver em equilíbrio, eu sempre vou achar um culpado. Eu nunca vou me olhar no espelho. É aquela pessoa que tem compulsão por compras, né? Ele tem uma compulsão por compras, aí a compulsão dá uma pausa a partir do momento que ele compra. Aí quando ele compra, como eu sempre te digo, vem a depressão do boleto que vai chegar, mas amanhã ele está comprando de novo. Então é um círculo vicioso. Então o ego ele tem essa necessidade. Tem pessoas que só trabalham bem
as pessoas só desenvolvem bem uma função. Eu não estou falando de igreja, não, de reino, não. Na vida secular mesmo, no trabalho, ou até mesmo em casa. Só fazem bem alguma coisa se tiver o quê? Um elogio. Ele é movido a elogio. Se ele não for elogiado, ele não faz nada. Poxa, gente, e agora? Importa que ele cresça e eu diminua? Como? Que esse versículo não serve para mim. Então, quando nós fazemos alguma coisa, independe de quê? Se eu estou sendo elogiado ou não. Como eu sempre digo, as dinâmicas do reino, não existe meritocracia. Nós não fazemos por mérito, nós fazemos pelo que ele fez por nós. Então, quando eu tenho um ego que está sempre em conflito, o ser deixa de existir e entra o ego. O ego é o quê? Nada. O ego não é nada. É como se fosse um balão. Quem consegue identificar alguma coisa dentro do balão? Tocar, visualizar. Como se fosse um balão. Não existe nada. Então a pessoa que tem o ego elevado, ele é como se fosse um balão inflado. Claro, igual aquele sapo cururu, né? Mas se você pegar, é igual pelinha de ovo, qualquer coisinha... Pronto, parei, morri, me mataram, estou morto, entendeu? Aí, infelizmente, sobrecarrega aquele que está do lado, né? Tem que pegar e ficar soprando, fazer alguma coisa para ele manter a essência do ser vivo. Então isso não é benéfico para o reino, é isso que Paulo está falando. Olha, não importa se tem uma liderança boa, não importa se vocês são os excelentes, para pensar, vocês são o quê? Propriedade exclusiva de Cristo. É o baiacu. O baiacu, você pega ele, você vai dar um toquezinho na barriga, ele só tem ar. Apertou ele, e é terrível nos mares, né? Quem pesca sabe. Onde tem baiacu, os outros peixes não tem chance nenhuma. É faminto, é igual o ego. O baiacu é igual o ego. Se você botar um pedaço de plástico, ele vê assim, ele vai e come. Entendeu? E vive só inflado. Você pega ele e se incha todinho. Então tem pessoas que é igual um baiacu, tem a síndrome do baiacu. É um ego inchado. Não pode. O sábio, quando ele é divertido, ele se torna o quê? Mais sábio. Mas o tolo não, ele se torna mais tolo. Então tem pessoas que, quando é divertido por alguma coisa, ele se incha, né? Muda a fisionomia da face, fica igual um baiacu, porque é o ego inflado, gente. Aquele ego assim, ó, não consegue ouvir uma advertência. Por quê? Egocêntrico. A satisfação pessoal dele está de acordo com aqueles princípios que ele criou na mente dele. Aí Paulo vem de encontro falando para a igreja, olha, tudo bem, Apolo é muito eloquente. Nossa, mas espera aí. Vocês têm que entender que vocês... Olha para trás, olha a raiz. Vocês são propriedade de quem? E meu relacionamento com ele tem que ser como? Que ele sempre cresça. Sempre cresça. E eu diminua. Só que, infelizmente, a igreja da hipermodernidade inverteu os papéis. Importa que eu cresça, fique inchado num púlpito e ele diminua. Em alguns locais você não ouve nem falar de Cristo, né? É um testemunho pessoal. Então, o que é isso? É uma satisfação pessoal do ser. Eu tenho que ser notado, eu tenho que ser elogiado, né? Eu tenho que ser valorizado, eu tenho que ser ovacionado. Eu fico preocupado com o tapinha nas costas. Então, nós temos que entender o seguinte: antes, né, de eu entender que o meu ser tem que ser valorizado, eu valorizo o ser do outro. Porque se eu não consigo me relacionar com o meu ser, como é que eu vou me relacionar com o ser do outro e, consequentemente, com o ser maior que é Cristo? Então, é a fase do crescimento cristão, é eu entender que, acima de qualquer coisa, eu tenho que ser. Se eu tenho necessidade de ser, né, a primeira necessidade do ser humano é ser, e a segunda é ter, quando eu faço a inversão de necessidades, tem um conflito. Quer ver um exemplo? Antes de ser e ter? Vamos dar um exemplo de descontrole financeiro. Todo descontrole financeiro é porque o ter sobressaiu o ser. Tá dando para entender? Se antes de ter, né? Antes de ganhar o mundo e perder a alma, eu
olhasse com a clareza que eu tenho que ser ainda, né? Tenho que resolver as minhas crises emocionais, resolver se lá na frente os problemas de ter vai me trazer um descontrole ao ponto de eu perder o rumo, esquecer que eu sou propriedade de Cristo. Porque, gente, infelizmente nós vemos em meio pessoas que esqueceram que é propriedade de Cristo. Esqueceram que Deus, o Senhor, é dono de tudo. E andam como se fosse autônomos, né? Não tem necessidade nenhuma de Deus. Então, quando o meu ego ele está no controle, a pessoa de Cristo deixa de existir. Eu me torno o quê? Um balão vazio. Só tenho aparência do que está vivo, mas eu estou o quê? Morto. Então a necessidade do ser não pode dar lugar para a soberba. Gente, a soberba é um pecado final. Foi por causa da soberba que um ser iluminado foi lançado. Por quê? Deixou que a soberba tomasse conta. Tem pessoas que é tão soberbo que não tem limite. Ele tem orgulho de ser o único, a única Coca-Cola do deserto. Então nós temos que ter esse cuidado, saber administrar o que é ser e principalmente o que é ter. Porque se eu coloco a necessidade do ter antes do ser, eu estou fadado, o que é o fracasso. As frustrações, as dificuldades que a vida me impõe, as necessidades reais, porque eu só vou entender o que é a crise quando eu deixo de colocar na ordem de prioridade, antes de ser o ter, quando vem o conflito eu não consigo administrar. Tá dando para entender assim, mais ou menos? Se eu quero paz, o que eu tenho que fazer, gente? Proporcionar paz. Ah, não, mas eu sou melhor do que todo mundo. Você tem que me amar. Tudo bem, eu tenho que amar. Tudo bem, a igreja tem que me amar. Mas eu amo. Não, você tem que me amar. Então, quando vem algo, quando eu não transmito esse amor e vem o problema, aí eu entro em conflito e esqueço que a culpa não é minha, não. A culpa é de todos. Não, nunca, porque o ego está infladão. Então, gente, a vida cristã, nessa questão de dons, se eu não tiver com o meu ego bem equilibrado, eu posso ter o maior dom, os dons, os 9 dons, eu posso ter uma capacidade intelectual maravilhosa, eu posso ter uma habilidade para fazer tudo, mas se emocionalmente o meu ego está descontrolado, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Vocês já pararam para pensar? Você fala assim, poxa, mas fulano tem... Rapaz, o cara é uma benção, mas... Não vai entender? Rapaz, que capacidade que esse cara tem. Por que não desenvolve? Por que não desenvolve? Por causa disso. Houve um desequilíbrio no ser, no ter. E a terceira necessidade é a realização. Ser, ter e realizar. A pergunta é, em que nós temos nos realizado? O que pode me realizar? O que pode te realizar? O que pode te realizar? O que é necessário para mim estar no ápice da minha realização? Vamos dar um exemplo de quem está fazendo um curso. Formou, ápice da realização. Está dando para entender? Mas muitos no final, quando está no dia da sua formatura, descobrem que não era aquilo. Onde está a realização? É igual a questão do sapo, né? O cara ou a cara era um príncipe, quando casou descobriu que era um sapo. O príncipe virou um sapo, a inversão de valores. Por que isso? Ordem de necessidade, de prioridade, de fatores. É todo um processo. Por quê? Eu gosto muito do exemplo do conjugal, né? A necessidade de ter e de realizar sobressaiu o ser. Porque quando você dá vazão para o ser, você faz o quê? Planeja, observa, né? Pisa em ovos, como diz o outro. Se tem experiências passadas, você fala assim, opa, não tem aquela premissa que as nossas avós falavam, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Se eu passei por experiências, peraí, agora o ser, antes era só realizar e ter, agora não, é ser, peraí. Se eu estou num ambiente eclesiástico, eu tenho uma bagagem de problemas passados, eu já chego analisando, pisando em ovos, né? E
Melhor ainda, se eu fui o causador ou eu proporcionei uma causa de um conflito, eu tenho que aprender com isso, gente. Concordam comigo? Não fazer mais. É igual a dívida, né? Como é que a gente termina uma dívida? Não fazendo outra. Então, como é que eu termino um conflito? Não ser o propagador de um conflito. Quando dois não querem, um não briga. Então, você está entendendo que as experiências que a gente passa na vida, na nossa existência, passa por esses três princípios, ser, ter e realizar, parece que passa despercebido, mas é a realidade. É verdade. Quando chega numa empresa, muitas vezes fala, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Não deveria nem estar aqui. Né? Porque, primeiro, foi uma necessidade. E realmente nós temos que ter a nossa cidade, se alimentar, vestir, né? Isso, de certa forma, é uma realização. Por que eu abro um comércio? Por que eu faço um curso? Por que eu planejo fazer alguma coisa? Por que eu estou no ministério? Porque você começa a fazer uma pergunta, mas você tem que colocar essa ordem de prioridade. Em tudo, gente, é um tripézinho. Estou falando da nossa existência, do nosso ego. Esse ego não pode estar fragmentado, não. Ele tem que estar saudável, porque o ego faz parte da nossa consciência, daquilo que nós entendemos aqui como algo palpável, tangível, né? E quando eu deixo isso passar despercebido, vem a crise, vem o problema. Quantas pessoas duvidaram até de Deus? Será? O próprio João no cárcere. É o Senhor mesmo, Cristo, ou esperamos outro? Você está entendendo? Quando nós permitimos que as intempéries da vida e os problemas sobressaia essa regra de ser, ter e realizar, nós entramos em conflito. Não conseguimos administrar as nossas mazelas existenciais. De que se queixa o homem? Se não for, dos seus próprios pecados. Então é o momento da gente crescer na vida cristã, entender as nossas limitações. Nossa, o homem sábio é aquele que entende a sua limitação, gente. É você entender que você tem que ter limite. É você entender que você tem que recuar. Recuar diante de uma possível afronta, uma possível guerra, não é covardia, não. Uma das estratégias de guerra é você recuar para voltar o quê? Mais forte. Recuar não significa covardia, fraqueza, não. Muitas vezes você se afasta um pouquinho. Para conhecer a torre de uma cidade, você tem que fazer o quê? Sair um pouquinho fora, né? Para ver o tamanho da torre. Se você estiver muito próximo, você não consegue ver a dimensão. Então tem coisas que você tem que contornar na sua vida profissional, conjugal, eclesiástica, principalmente, né? E sua vida familiar. Porque senão você entra em conflito. E uma vez que você entra em conflito, eu te digo, talvez até os causadores do problema não vão te ajudar, não. Aí é você e Deus. Mas se você está em conflito, né? Se você não está conseguindo enxergar a dimensão do amor de Deus, quem poderá te ajudar? Te garanto que não é Chapolin Colorado. Então nós temos que firmar a nossa carcaça existencial e ter uma vida mais consciente, né? Mais racional do que é a vida cristã. Por quê? Nós fomos enganados? O Senhor prometeu que seria fácil? Qual é a promessa do Senhor para a vida cristã por reino, gente? No mundo tereis aflições. Então não fomos enganados. Mas isso não quer dizer que se no mundo há aflições, não, no mundo há aflições, mas tudo bem. Não, mas nós podemos contornar. Concorda comigo que quando um não quer, dois não brigam? Simples. Você contornar um problema, evitar um conflito, é covardia? Ou é inteligência? Não é? É racionalidade ou irracionalidade? Não, o cara evitou porque não raciocina direito, para ele está tudo bem. Então, é um medroso, né? É um Nutella? Não. Muitas vezes os pitbull da vida aí são os maiores medrosos que tem. Só faz barulho, mas na hora que o bicho pega, ele se afasta. Então, quando eu não consigo administrar essas três áreas da minha vida, né, que é a minha satisfação pessoal, que está em cima de um tripé, ser, ter e realizar, eu entro em conflito. Entro em conflito comigo, com aquele que está do meu lado, entro em conflito com Deus. Qual é a raiz da apostasia? A raiz da apostasia está nisso aqui, ó. Um conflito pessoal, que eu chego a um ponto da minha existência, cara, não entendo o que eu estou fazendo aqui. Ser ou não ser, eis a questão. Poxa, me falaram que se eu entrasse aqui, desse barquinho, com ele no barco, tudo seria bom, tudo seria perfeito.
Pô, me prometeram numa campanha que eu fui de que, se eu investisse no reino, eu teria retorno. Mas não tive. Tá dando para entender os conflitos que a vida vai levando até chegar a um ponto da heresia? Por quê? Porque o ego está doente. Eu nem estou falando dos dons, porque se o ego não está bem equilibrado, como é que eu posso praticar os dons que Deus colocou na minha vida? Não tem aquela pessoa que tem uma boa habilidade, mas chega um dia que ele fala, tô cansado, tá dando não. Parei, pronto, tô bad. Por quê? É um ego em conflito. E não adianta, se não tiver um equilíbrio, se não tiver uma rápida restauração, não consegue voltar ao estado de fábrica. Não tem que a gente pega aquele celular para limpar algumas impurezas, tem um sistema lá que você joga no estado de fábrica para fazer um reset? Às vezes nós temos que resetar a nossa vida. E não tem como você resetar a sua vida se você não conhecer a sua essência. E qual é a nossa essência? Somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos dono do nosso nariz, gente. Então a gente tem que começar a ficar mais dependente. Nós somos dependentes de tanta coisa. Nós somos dependentes da nossa capacidade intelectual, financeira. Somos dependentes muitas vezes até do próprio cônjuge, do filho, do trabalho, da liderança, do ar, da comida, né? Nunca de Deus. Então nós temos que começar a botar a nossa cacholinha para pensar e entender que nós temos que melhorar o nosso ego urgente, porque senão os dons não vão ser eficazes para a igreja, e a igreja só tem uma forma. Gente, o que movimenta a igreja, o ministério, são os dons. É você com o seu dom, é ele, sou eu, é a gente juntando e caminhando. A arca, ela não pode ser carregada sozinha. Não tem como. Você pode ter os 9 dons, você pode ser excelente. Mas você precisa de quem? Esse aqui, que está acima da média, tem 9 dons. O cara é excelente. Mas ele precisa de um que está desenvolvendo um dom para... Jesus estava com 12, né? Exemplo de Cristo, sim. Perfeição com homens imperfeitos. Não preciso de vocês. Vocês são necessários. Entendeu? Tem pessoas que deveriam ser mais autossuficientes, com ego lá em cima inflado do que Jesus? Nem por isso se colocou numa posição de superstar, estou acima da média, como o cantor gospel falou aí, né, na questão dos cantores gospel, ele estava acima da média. E tem pessoas que é assim, só trabalho em eu-keep. Se não tiver eu, não tem eu. Não tem eu. Se não tiver eu, não tem eu. Poxa, mas não é assim que funciona. Por quê? O ego tá assim, Então, toda realização, ela começa naquilo que eu visualizo. E o inimigo, ele tentou até Cristo, né? Nós aprendemos no domingo passado acerca das tentações. E se ele tentou Cristo, ele não vai nos tentar? Então, tudo aquilo que os nossos olhos batem, temos que ter cuidado e fazer uma boa administração. Se o ego estiver em conflito, pode haver problema. Até mesmo um olhar. Vocês já viram pessoas falando, nossa, fulano me olha assim, rapaz. Eu cheguei no ambiente, as pessoas ficaram rindo. Pô, me olharam com uma certa cara assim. Não, até a forma de olhar, de falar, tá falando comigo. Por quê? O ego corrompido, cheio de problema. Ele ainda não conseguiu equilibrar as suas necessidades. Entendeu? O seu ser, né, existencial está todo em conflito. Então não tem como uma pessoa que tem uma vida, né, uma vida emocional em desequilíbrio, ele conseguir se relacionar com outro. Nós temos que buscar isso no Senhor. E aqui, a maior escola que tem é o reino, a igreja. E os maiores professores muitas vezes são os irmãos. Os irmãos nos ensinam muito. Muitas vezes ele te ensina, não faça mais isso porque o camarada ali... Não tem quando uma pessoa, você fala um negócio que a pessoa às vezes te dá uma resposta indecorosa, uma resposta que não deveria, ou fica com pitizinho, ele está te ensinando. Nós aprendemos, gente, nós somos alunos, eternos alunos, aprendemos com tudo. Então nós temos que buscar, mas tipo assim, em uma dificuldade nós temos que extrair algo de bom. Temos que estar em contínuo aprendizado. Mas tem pessoas que chegam no ápice que acham que não precisa de ninguém, já está acima da média. Não. Quando você chegar acima da média, você tem que zerar de novo o cronômetro. É um ciclo. Renovar o conhecimento diário. Então, essa necessidade que o ego exige, né,
do ser, ter e realizar de acordo com aquilo que é necessário para a minha satisfação pessoal, eu esqueço do outro. Aí nasce o quê? O egoísmo. Egoísmo. Então, se eu não estiver no centro, se tudo que tiver para ser feito não estiver de acordo com a minha vontade, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a sua vontade, é a minha vontade. Então nós temos que entender que vivemos num ambiente de pessoas falíveis, limitadas, necessitadas e que estão debaixo da mesma nuvem. Se a gente entender isso, olhar para o Rangel assim, ó, e falar que ele é um ser limitado. Olhar para mim, somos um ser limitado. Poxa, vamos ajudar um outro, né, nas nossas limitações, nas nossas habilidades, custa. Aqui cada um tem uma habilidade. Se eu não sei cantar, tem alguém que canta. Se eu não sei pregar, tem alguém que prega. Se eu não sei usar algum tipo de ferramenta, tem alguém. Mas se a gente juntar tudo no super necessidade de todos, isso é comunhão. Mas se o meu ego tiver, né, em conflito, quando é que eu vou ter comunhão? Eu vou usar a tática de quê? Do afastamento estratégico. E o afastamento estratégico nunca foi uma tática. Você só se afasta se você vê realmente que pode haver um conflito e o outro vai sair prejudicado. Aí, em amor ao outro, por causa da consciência do outro, você não faz. Tá dando para entender? Nós temos que estar sempre preocupados com a consciência do outro e não com a sua. Se a sua estiver bem, equilibrado. Não tem aquela questão da igreja de Corinto, né? Acho que é o capítulo 10, Paulo ensinando a igreja, olha, coma tudo que tiver na feira. Mas se tiver um irmão que tiver com a consciência, não coma. Isso é uma preocupação com o outro. Então, se eu vou falar alguma coisa, ou eu vou trazer alguma coisa que vai trazer a consciência do outro, um conflito maior do que já está, o que eu tenho que fazer? Me recolher. Não tem aquela premissa? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se eu sei que eu não tenho habilidade para ouvir determinadas coisas, eu me recolho a minha insignificância, fico quietinho e saio mais forte. Isso é você, né, recuar de uma guerra. Mas não, se meu ego estiver inflado, eu vou estar sempre com a razão, gente, porque o ego está sempre com a razão. Na mente dele. Mas, na verdade, a emoção está acima da razão. E quando a emoção sobressai a razão, o ego fica o quê? Inflado. É aquele balão. E todo o inflar de um balão causa o quê? Uma deformação. Você enche um balão, ele não volta à sua forma natural. Então, toda vez que você tem um conflito, você não vai ser mais normal. Você vai ficar, é aquela questão. Você não vai mais ter aquela mesma habilidade relacional. Vocês já viram quando uma pessoa tem um conflito com o outro, a relação sofre algum tipo de deformidade? Né? Você fala, pô, podemos até estar, mas vamos ter cuidado para não ter o mesmo problema. Então, essa necessidade nossa que nós temos de ser, ter e realizar, ela tem que ser suprida a partir do momento que eu entendo o outro, entendo a mim mesmo e entendo o propósito de Deus para o reino. Eu aprendi isso aí, eu estou bem, gente. Eu entendo a minha necessidade e a minha limitação, eu entendo a necessidade e a limitação do outro, e eu entendo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a igreja? A primazia do propósito de Deus para a igreja, no Salmo 131. Ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivem o quê? E a comunhão hoje tem sido um grande problema. Não estou falando de comunhão de se reunir, tomar um negócio, ir numa pizzaria, não. Estou falando da comunhão mesmo, a comunhão, de estar atento à necessidade do outro, atento à necessidade física, biológica, emocional. A igreja hoje está muito dividida nesse quesito. Uma casa dividida ela não vai subsistir, né? Ela vai cair. Então, a partir do momento que nós resolvermos a nossa questão interna, nós vamos resolver o problema do mundo, da sociedade. A igreja é um farol necessário para alguns, o mal, né? O mal necessário. Mas a igreja é um farol para esse mundo que está em trevas. Mas se a igreja está em trevas também, está com problemas, como é que nós vamos ser o farol? Nós não somos uma tocha, nós somos uma tochinha, uma faísca quase apagando. Uma vela ao vento. Então nós temos que ter cuidado. Qualquer sopro, qualquer ventinho, a gente apaga. E a culpa é de quem? Não é minha, não. A culpa é sempre de alguém. É o que eu sempre digo.
Matar o que já está morto é quase que impossível. E o grande problema da busca da satisfação pessoal, gente, que mesmo nós temos conflito, nós continuamos buscando, né, essa busca social e querer fazer a manutenção dessa busca pessoal sem se preocupar com as consequências. Isso é o quê? Irracionalidade. Se o meu culto ele é racional, quando eu não tento resolver uma questão e eu vou procrastinando um problema, é muito simples você entender. Nós bem sabemos que o grande desafio da igreja hoje é o perdão, não é isso? O perdão pelo qual nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por causa do perdão. Ele nos amou de tal maneira, dando seu filho. Então, parafraseando esse texto de João 3,16, deveria assim, porque Deus perdoou o mundo de tal maneira, né? Então nós estamos aqui por causa do perdão. Se nós estamos aqui por causa do perdão, o que a gente tem que fazer? Perdoar. Então o grande desafio hoje é o quê? É o perdão. Mas se eu estou em conflito e eu estou em busca de uma satisfação pessoal, porque o meu ego é muito alto, o meu egoísmo é exacerbado e eu não consigo entender o outro, e eu insisto nessa busca pessoal contínua, eu vou viver em círculo, né? É aquela velha premissa, eu já deveria ser mestre, mas eu ainda estou tomando o quê? Leitinho. Ah, foi? Na mamadeira. É igual aquela calopsita, né? Aquele irmão que queria calopsita. Pega uma calopsita, nem mamadeira tem, acho que tem que botar uma esponjinha aí. Tem cristão que tem que botar conta-gota e medida ainda, senão ele engasga e morre com leite. Leitinho espiritual. Por quê? A vida inteira ele alimentou o seu ego. Gente, o ego é um monstro. É um monstro. Vazio. Você só vai entender quando você, por qualquer situação, você murcha. E às vezes a vida nos reserva isso. Permite que você murche. E não tem, você quer ver aonde que você vê egos inflados, tá murchinho, vai no hospital. Aí você vê um monte de ego lá, tudo com aquela carinha de coitadinho, né? Mas se melhorar um pouquinho, meu filho, sai de lá igual um balão. Então o que é isso? É o homem em busca da sua satisfação pessoal. Ele não está nem preocupado com o outro. Então nós temos que entender o seguinte, a igreja, para muitos, é um mal necessário, para nós é a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo, porque o maior líder é a própria luz, né? E nós somos a luz do mundo por causa dele, e nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser trevas, mas para isso eu tenho que consertar algumas coisinhas que estão erradas na minha vida. E começa pela consciência, né? Começa consertando esse defeito que eu tenho de querer terceirizar a culpa pro outro. A culpa é minha. A culpa é minha, gente. Vocês concordam num conflito? Se o conflito permitir, a culpa é minha? Se quando um não quer, dois não briga. Se eu insisto, a culpa é minha. Eu me afasto. 0-0. Ganhei. Não é isso? Se alguém me tira do sério, quem é o vencedor nessa história? Quem me tirou do sério. Mas se eu tenho um equilíbrio, meu ego está tranquilo, eu vivo uma vida cristã tranquila. Eu chego aqui, para muitos, o ambiente, em qualquer lugar, quer seja em casa, na família, na igreja, está preto e branco. Mas para mim está sempre colorido. Por quê? Eu já estou resolvido. O meu desejo de ser, ter e realizar está em equilíbrio perfeito. Eu sei que eu sou amado, né? Eu sei que eu sou valorizado. Entendeu? Tem pessoas que têm essa necessidade. Tem pessoas que têm a necessidade de ser elogiadas, gente, senão ele morre. Tudo bem que a linguagem do amor, né, são palavras de afirmação, né? Tem pessoas que têm essa necessidade, sabia? Você tem que estar sempre autoafirmação, né? Essa necessidade de ser, de ouvir, né? As mulheres românticas aí gostam de ouvir eu te amo direto. Se você não falar, entra em crise emocional. Mas é bom falar, né? Se você vê, aí você tem que identificar a necessidade da pessoa. Aí você lança um eu te amo. Tem que ser verdadeiro, né? Mas aí é porque eu estou com o meu ego resolvido, né? Mas se a pessoa tem uma necessidade, você vai lá e ajuda, não custa nada, gente, né? Se a pessoa tem, vocês conhecem as 5 linguagens do amor, né? Autoafirmação, tempo de qualidade. Pô, se o tempo de qualidade é a essência da pessoa, vamos passar mais tempo junto, né? Vamos ficar legal aí. Se é um presentinho,
Vamos dar um presentinho aí. Se é um toque, faz um cafunézinho. Tem uns, Rod, que tem necessidade total, passa mal, aí tem que ser notado. Aí quando tem pessoas que têm necessidade, aí vai lá para o hospital, tem todo aquele drama, toma soro, aí quando a necessidade pessoal é suprida, o sorriso falhado aparece. Sim, porque nós somos seres necessitados. Mas brincando, né, uma coisa séria, no mundo espiritual nós temos essa necessidade também, e Deus entende isso. Só que nós temos que nos conhecer. Se eu perguntar a qualquer um aqui, qual é a minha necessidade no mundo espiritual para que o meu ego esteja equilibrado? Essa pergunta tem que ser para cada um. O que eu preciso no mundo espiritual para manter o meu ego equilibrado? Tem pessoas que gostam de fechar os olhos e cantar um louvor no momento de crise. Já vi falar pessoas que têm problema de medo, não tem aquela ansiedade que causa medo? Ele começa a cantar um louvor e estabiliza. Entendeu? Tem uns que começam a ler a palavra, tem uns que se entregam ao evangelismo. Gente, cada um tem suas crises, sua limitação. Isso é saudável quando a questão é reino. Mas nós temos que estar identificando um outro. Aqui, ó. Ser bons observadores. Né? E se a teologia ela é uma ciência, e a ciência ela atua na observação, o comportamento também é uma ciência. Vamos nos observar. Concorda, irmão? Nós temos que nos observar. Examine o homem assim mesmo. Examine o homem assim mesmo. Examinar a ciência. Examina. Avaliar. Percrustar. Avaliar os outros é fácil. Mas nós só avaliamos o outro com a nossa régua. Esse que é o problema, gente. Um ego inflamado, ele só avalia o outro na sua régua. Ele nunca avalia a si próprio. Você está entendendo? Mas a partir do momento que nós avaliar a nós, através de um exame pessoal, nós vamos começar a olhar o outro com outra ótica. E aí nasce o quê? A comunhão genuína, verdadeira. E realmente esse versículo do Salmo 103, versículo 1, é a realidade. Porque para Deus a comunhão é muito bom. Gente, o quão bom é mais que bom. É mais que excelente. É inefável. É muito, né? É muito mais que bom. Então nós temos que viver essa verdade a partir do momento que eu entendo essa verdade. E as pessoas, pela busca da satisfação pessoal e manter a satisfação, elas sacrificam até o tempo. Espera aí, João. Se eu entendo que... Vamos lá, gente. Se a linguagem do amor... Vou só dar um exemplo da vida, né, a dois. Se a necessidade de uma das partes é o tempo, e eu sacrifico esse tempo com outras coisas em busca de uma satisfação pessoal, onde fica o ego nisso? Qual é a sua linguagem de amor, Rod? Isso não quer dizer que você deixe de ser um brutamontes, um brucutu, não. Isso não te torna mais sensível, mas qual seria a sua linguagem de amor? Tem vários? Nossa, é completo então, hein? Você é um verdadeiro Dom Juan. Hein? Então seria o tempo de qualidade. E o seu, irmão? Bem, nós sabemos, observando, né, qual é a sua. Já deu para identificar, né? Pelos comportamentos aí. Né? Mas mas dessa linguagem de amor tem que ter uma base. Algo que é mais forte, é mais latente, né? E aí? Tem pessoas que só trabalham através de palavras. Nossa, você é bom, hein? Caraca, rapaz. Rapaz, tem ó. Rapaz, dá um dínamo, a bateria está num pauzinho, quase apagando, e começa. Mas tem pessoas que você pode elogiar, você pode motivar, pode empurrar igual o carro velho. Nem no tranco pega. Não adianta. Entendeu? Pode amarrar ele assim e levar, ele volta para o mesmo lugar. Mas tem pessoas que uma palavra já motiva. Mas o grande problema é que essa pessoa que vive de uma motivação tem um efeito contrário. Uma palavra negativa também destrói.
Está dando para entender? Da mesma boca procede bênção e maldição. Vida e morte está no poder da língua. Então nós temos que começar a conhecer a nós mesmos, examinar com todo cuidado e se preservar, gente. Espera aí, se eu sou uma pessoa que eu não sou adepto a conflitos, eu tenho que correr de quê? Do conflito, fugir da aparência de mal. Se eu tenho as minhas limitações, eu tenho que fazer uma curvinha, fazer volta, para poder manter o quê? A minha paz de espírito. E não ficar correndo atrás. Pois é, isso é a minha satisfação. É outra regra de reino que nós não entendemos. Por que Jesus desceu aqui para servir, não para ser servido? Que ele entendeu o seguinte, mesmo eu tendo uma satisfação pessoal, ela não pode estar acima da satisfação do outro. Eu tenho que primeiro analisar para que haja uma harmonia. Está dando para entender? Porque tem pessoas que, por qualquer coisa, ele trava as quatro rodas, não é? Você sabendo disso, você não vai proporcionar algo que vai atrapalhar a pessoa. Pô, você tem que conhecer o seu ego e você conhece a pessoa pelo aquilo que ela está vivendo no dia a dia. E como é que eu vou entender o outro? Através de quê? Do relacionamento. Se não houver um relacionamento diário, saudável, de observação, naquilo que fala, naquilo que ouve no dia a dia, nós não vamos conhecer uns aos outros. É por isso que Deus falou que a comunhão é muito bom. Que aí nasce o quê? A observação. A gente começa a ouvir a pessoa, começa a tá observando, entender. Aí você sabe até onde eu posso ir, né? Aí você começa a ver, peraí, às vezes você quer que a pessoa desenvolva uma habilidade, né? Aí, num tempo, você convivendo, a pessoa fala, pô, mas minha praia não é essa. Você poderia fazer outra coisa? Isso é o quê? Relacionamento, conhecer a limitação de cada um. Aí uma pessoa chega e fala assim, poxa, mas minha habilidade não é para fazer isso. Aí você quer insistir? Você não conheceu a si mesmo, primeiro nem o outro. Então a harmonia é quando todo mundo está com a sua satisfação pessoal em equilíbrio e o ego não é o fator dominante. O ego não pode ser o fator dominante, porque quando o ego se torna um fator dominante na vida da igreja e na vida pessoal, eu deixo de ser um ser humano e me torno o quê? Um ser egoísta. É uma diferença de você ser um ser humano e um ser egoísta. O ser humano é essa essência que foi colocada em nós, de comunhão, de amor, de reconhecer, de entender o outro. Agora, quando eu deixo de ser um ser humano e me torno um ser egoísta, não há mais relacionamento. Não há mais comunhão. E, principalmente, não há mais observação. Se nós temos alguém que nos observa 24 horas, né, nós deveríamos observar um ou outro com mais responsabilidade. Então, a vida cristã, a vida da igreja, ela parte desse princípio. Eu tenho que conhecer aqueles que estão ao meu lado. E, principalmente, entender e compreender. E como eu vou entender e compreender? Através do relacionamento. Quando nós casamos, a gente não conhece nada do outro, né? E não vem com essa história de fui enganado agora é tarde, que não existe. Sofra as aflições como um bom soldado. Vai conhecendo. E vai talvez morrer e sem conhecer. Eu tinha um professor de filosofia que ele falou assim, rapaz, mulher tem 1000 desejos. Quando você consegue entender os 1000, ela aparece com 1001. 1001 ela, 1002. É sátira, né? Mas é realidade. Mas ele falou um contexto geral, né? Ele falou, porque a mulher na relação é o quê? O amor. Vamos dizer assim, né? É a emoção. E o homem é a razão. Ele fala assim, ela está sempre em busca de algo mais. Né? E o homem é o ser estático, né? Localizador, é tipo uma torre, né? Uma torre estática. Assim. Então, ele falou, temos que entender uns aos outros. Temos que buscar esse entendimento, essa observação, dia após dia. Cristo demorou 3 anos em observação, olhando, advertindo, cuidando. Eu falo 3 anos no sentido de ministério, né? Porque a onisciência de Deus é inquestionável. Né? São 3 atributos que são intransferíveis e só Ele tem. Onisciente, onipotente e onipresente. O inimigo não é e nunca foi onipresente. Ele nunca será. Ele não é onipotente e ele não é onisciente. Esse atributo, Deus tem os seus atributos transmissíveis, né? E um desses atributos que é o amor, ele transmite
para a gente. Mas a onisciência e a onipotência, a onipresença é exclusiva dele, é intransmissível, é o cartão postal de Deus. Mas nós podemos estar nos conhecendo. Nós não somos onipresentes. Separados, nós não somos onipresentes. Mas quando nós estamos aqui, nós somos onipresentes, estamos unidos. Então, a nossa limitação nos leva a estar junto. E essa necessidade ela é real nas reuniões, e por isso, e por estar junto, que nós temos que marcar o nosso, né, carnal. Da carne ao espírito. Então, essa busca constante, quando eu começo a sacrificar o meu tempo em prol da minha satisfação pessoal, eu esqueço do outro. Entendeu? Porque o que é sacrificar o meu tempo em busca da minha satisfação pessoal? Se eu tenho algo com outro, isso eu falo não só na vida a dois, no trabalho, mas eu olho muito o meu lado e eu esqueço o outro, isso eu falo de compromisso, né? Eu estou sacrificando o meu tempo de uma forma errada. Tá dando para entender? Isso é em casa, é no trabalho, é na igreja, em qualquer lugar. E aí eu tenho que entender assim, a minha satisfação pessoal, né, não pode estar acima das dinâmicas do reino. Eu não estou falando que eu vou me tornar um pardal de igreja, mas a minha satisfação pessoal ela tem que estar em comum acordo com as dinâmicas do reino. E a minha necessidade pessoal ela não pode estar acima da necessidade do irmão, do outro. Isso é o quê? Servir sem esperar o quê? Ser servido. E Paulo entendeu, né? Parece loucura. Me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Ainda que. Amando muito, sendo menos amado. Sabe o que é isso? É entender que a minha satisfação pessoal, ela não pode estar acima da satisfação do outro. Parece loucura que eu estou falando, mas é uma realidade. Porque se passar disso é o quê? Egoísmo. E nós não podemos ser ególatras. Não podemos ser narcisistas. Não podemos ficar só olhando o nosso umbigo, olhar a si mesmo. E quando eu entendo isso, olha aqui, tudo se torna tranquilo. Nós não podemos fazer nada no reino esperando o retorno de ninguém. Né? O grande problema é que a gente... O grande retorno já é a salvação. Então, já estamos kits. A gente tem que fazer algo pelo outro. E parece loucura, mas a gente tem que praticar. É difícil, mas temos que praticar. Parece que é impossível, mas temos que continuar tentando. E quando isso acontece, tudo se torna leve, tudo se torna tranquilo, o ambiente se torna leve, a dinâmica do reino se torna leve, uma pregação se torna leve, ela não é uma forma de acusação que está falando para mim, o louvor se torna leve, porque eu não canto para mim nem para os outros me olhar, eu canto para Deus, eu louvo a Deus, né? A minha essência de adorador, eu só quero adorar, né? Eu só quero adorar. Então, porque o meu ego está bem. Toda vez, entenda o que eu estou falando, toda vez que você vê um conflito de alguém, acerca de igreja, acerca de vida 2, acerca de trabalho, acerca de alguma coisa, o ego dele está o quê? E o que é um ego inflado? Nada. É igual um balão. Se olha, só tem a forma, não tem nada. O ego deixa a pessoa, gente, vazia. E a pior coisa que tem é uma pessoa vazia de si mesmo. Já pensou? E o maior conteúdo é o Senhor e a sua palavra, para encher nós e não ficar robusto. Quer se vangloriar? Se vanglorie no Senhor, pô. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Vamos nos vangloriar? Vamos vangloriar no Senhor. E não naquilo que nós temos, somos, precisamos, necessitamos, fazemos, queremos. Né? Essa história de querer botar Deus na parede, isso é ego inflado. Coloquei Deus no lugar. Não, tem que fazer, tem que acontecer, isso é ego inflado. Não entendeu nada de vida cristã. É um balão oco, só tem ar. Não tem nada, não tem essência, não tem substância. Então, é isso que Paulo está fazendo para a igreja. Vocês são de Cristo. O fim é Cristo. Né? Então, nós temos que aprender isso. Poxa, se a gente aprender isso, nós vamos ser livres. Né? Sabe o que é ser livre? É você viver uma vida cristã saudável. Pensar no outro. Eu acredito assim que
Nós entendemos hoje o Espírito Santo Quentinho. está Se do lado, gostar do Senhor, fica tudo está do outro, está na frente, está atrás. Mas, em especial, o Senhor falou que implantar dentro de nós o Espírito Santo para quê? Para poder falar assim, você tem que tiver certo. Vamos lá, se o Espírito habita em nós, tem que ter alguma coisa dentro. Se eu tenho um ego inflado de ar, o que tem? Não tem nada aqui. O que acontece? Alguém vai lembrar que a casa está limpa e adornada, está vazia. Vai voltar e vou trazer mais 3 problemas. Aí o ego vai ficar cheio mesmo, cheio de problema. Né? Então nós temos que começar a nos policiar, entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ver a nossa essência, gente, reconhecer a nossa limitação. É tipo assim, você quer ver um exemplo? Poxa, se eu estou hoje numa situação assim que... Vou dar um exemplo de pessoas que não têm controle, né? Tem pessoas que descontrolam qualquer coisa. Descontrola quando é advertido, descontrola até mesmo no trânsito. Se alguém falar um negócio, solta os cachorros. Pô, se eu tenho esse problema, o que eu tenho que fazer? Começar a repensar. Poxa, eu tenho que evitar. E você começa a se policiar. Eu tenho que afastar, fugir da aparência do mal. Se eu não consigo, se eu não tenho capacidade de resolver essa questão, não é vergonha afastar não, rapaz. Né? Para evitar um mal maior. Peraí, se eu vou falar uma coisa que a pessoa vai inflar, eu tenho que pensar 2, 3 vezes. Inflou? Se inflou uma vez, já é um sintoma para você fazer o quê? Não repetir. Tá dando para entender? Você começa a ouvir a pessoa. Você começa a entender a pessoa. É a mesma coisa que você tá falando o amor de Deus para a pessoa, não quero saber disso não. Você dá uma recuada estratégica, quer dizer que você vai desistir. Né? Mas no momento certo você... Porque no momento a pessoa pode estar com o ego inflado. Às vezes você vai falar alguma coisa que a pessoa, numa hora que não está legal, a pessoa solta os cachorros em cima. Talvez não foi a hora certa. Mas se você tivesse um relacionamento e conhecesse a limitação da pessoa, né? Mas quando você fala alguma coisa, é aquela premissa. Quando a gente fala o que quer, tem que estar preparadão lá para ouvir o que não quer. Você tem que estar com o seu ego tranquilo. Porque imagina, você fala uma coisa para uma pessoa que está com o ego desequilibrado e o seu ego também está, o que vai acontecer? Conflito. Caos, bomba atômica. Onde vai estar a comunhão? Então a igreja ela tem que entender que o ego inflado, gente, é uma consciência o quê? Corrompida, cauterizada. Uma consciência cauterizada, não entra nada. Você pode falar. Não tem aquela pessoa que fala. Uma consciência cauterizada é igual, sabe o quê? Uma desobediência passiva. Sabe o que é uma desobediência passiva? Fala, continua fazendo. Consciência corrompida. Ego inflado. Eu já tenho meus conceitos e os preconceitos acerca daquilo que eu sei que é bom. E pode falar o que quiser. Eu não mudo. Mas vamos fazer assim? Eu não vou falar que não, porque a minha desobediência ela é passiva. Se fosse ativa, eu não quero falar não. Mas faço. Mas não faz. Consciência corrompida por um ego inflado. Isso tem que mudar no nosso meio, na nossa casa e até mesmo no trabalho. Né? Nós temos que ter esse cuidado. A gente se policiar, examinar o homem. Examine-se o homem a si mesmo, não é só na hora da ceia, não. A ceia é contínua. Nós tomamos ceia todo dia. O fôlego de vida é uma ceia. Se a fé representa o quê? A vida, né? Uma nova vida, um sacrifício. Estavam mortos, agora estão vivos. Quando a gente acorda de manhã, você ceiou. Então nós temos que ter essa consciência e ser gratos todos os dias e não permitir que a nossa consciência seja corrompida. Porque quando a consciência é corrompida, sabe a primeira coisa que eu faço quando a minha consciência é corrompida? Eu afasto de mim mesmo. E a pior coisa que tem é quando a pessoa afasta de si próprio. Não tem aquela pessoa que entra em crise existencial? Ele afastou de si próprio. Suicídio. Hein? Suicídio. Sim. Vamos aproveitar que está com a cabeça vazia, o coração vazio. Hein? Suicídio. O que Rangel colocou, por isso que eu falei, vocês puderam assistir o Brasil Paralelo, a Oficina do Diabo, tem uma cena dessa aí. O cara tá numa ponte e tá o cara, se mata. Pô. Tipo assim, o cara, entendeu?
É a consciência corrompida, mente vazia. É a oficina do... E tem esse documentário lá no Brasil Paralelo. Muito bom, tá? É, tá gratuito? Procure assistir, ó. Excelente. É as artimanhas do inimigo. Por quê? Mente corrompida. Eu tinha falado ano passado. Oficina do Diabo. Não tá gratuito. João, é bom, hein? Ó, assista, você vai ver. Dentro da igreja, os demônios estão assim, ó. Só uma pessoa fala um negócio, ele... Mas estão inteiro, não. E ele leva uma pessoa, ele vem atrás assim, ó. Só, que isso, rapaz? Isso é o que o cara, na ponte, o cara se mata. Por quê? Afastou de si próprio. Que a primeira regra de uma mente corrompida, gente, o primeiro sintoma é o afastamento. Não tem a pessoa que está em depressão, ele não consegue desenvolver um relacionamento. Mas quando a pessoa consegue, gente, o segundo estágio é o afastamento dos outros. A depressão, ela causa isso, a pessoa quer ficar na dele, quietinho. Então, mas você tem que entender o seguinte, quando a pessoa afastou do outro, ele já afastou de si próprio. Você está entendendo? Quer ficar na dele, quietinho. A pessoa quer ficar isolada, não consegue fazer nada, não tem força para fazer nada. E se alimenta porque... E tem uns que nem se alimentam mais. Como eu falei, eu dei um exemplo de uma irmã aqui, que usava uma expressão para ela, irmã Rita, abençoadíssima, irmã. Mas uma palavra do cônjuge que acerca do rosto, negócio todo, a mulher entrou no estado, o estado foi só decrescendo, cama, paralisou os membros, morreu, cara. Entendeu? Aguda, a pessoa aguda. Você vê, o poder da palavra mata, é realidade. Foi um suicídio terrível. Você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado. O poder da mente, o poder da palavra. Gente, é uma guerra. E a maior guerra que nós estamos enfrentando hoje é no campo das ideias. Ele coloca sugestões através de pessoas, entendeu? Através até mesmo de televisão, filme, celular, qualquer coisa, você só vê sugestões assim, para você desistir de si próprio. Tem pessoas que chegam em situação e falam, rapaz, tá difícil. E se você começar a fomentar aquilo ali, alimentar, o seu ego, ele começa, e quando ele infla, meu amigo, acabou. A mente não tem como. E por mais que o Espírito Santo de Deus bate, você já tem uma consciência cauterizada, acabou. A palavra, você fica como se tivesse plastificado. A palavra não tem um poder mais. A água, né, aquele poder regenerador, não funciona. Então, nós temos que estar vigilantes, fugir da aparência do mal. E quando isso acontecer, não é vergonha pedir socorro, não, gente. Hoje eu tô, tá legal, não. Entendeu? Não tô querendo fazer. Muitas vezes nós fazemos coisas porque nos ensinaram que nós somos super crentes, né? Não, nós temos nossa limitação. E você falar assim, ó, não tá dando não, tá meio, né? Isso é o quê? É ser forte. Mas muitas vezes quando nós fechamos a nossa caixinha aqui, ó, né, se afastamos de si próprio, o que acontece? O segundo passo é você afastar dos outros. E você afastando do outro, o último estágio é o afastamento de Deus. E afastou de Deus, meu amigo. Olha só, mente cauterizada não consegue mais ouvir Deus. Me afasta. São os estágios de regressão, gente. É só você observar. Primeiro eu afasto de mim mesmo e eu coloco tem que ter uma culpa em alguém. Não resolver o problema, eu afasto. Porque a minha satisfação pessoal não está sendo bem aceita. As minhas necessidades não estão sendo, né, preenchidas. Então o que eu faço? Aqui eu vou me afastar. O último estágio é o afastamento de Deus. E é um prato feito para o quê? Para a apostasia. E uma vez que a apostasia toma conta, o ego é selado. E um ego selado é o quê? Vazio. Vocês já ouviram falar em vazio existencial? Já ouviram falar? Um vazio existencial. Rapaz, é o último estágio. É o último estágio. É as doenças psicossomáticas. Tem de pessoas tomando remédio aí para dormir, remédio para não ter... aí toma um remédio para poder dormir e toma outro porque talvez o remédio cause um problema no estômago. E toma... Você vê o círculo? É igual um laboratório, igual um ratinho de laboratório, né? É uma pesquisa ao ar. É um ratinho laboratório, é uma pesquisa ao ar livre. Talvez o problema é o quê? É o ego que está assim, ó. É um ciclo, tá? E é regressivo, vai acontecendo aos poucos. E nós temos que ter esse cuidado.
né? O homem é lobo de si próprio. Tem que ter cuidado. Nós temos que nos policiar. E não custa nada fazer, sabe o quê? Buscar apoio. E o apoio está assim, no dia a dia, conversando, brincando, lendo a palavra. Para poder não alimentar o nosso ego. Porque o nosso ego alimentado, ele é o quê? Oficina para o diabo. É. Aí vem o sentimento de inferioridade. Pior coisa que existe. Ó, duas mazelas, 2 câncer relacional que existe na sociedade e está entrando dentro da igreja, que é o sentimento de inferioridade e a autocomiseração. O sentimento de inferioridade, você acha que você é incapaz. Isso por todos os aspectos. Alguns vão para o lado da CUTS, né? Outros vão para o lado físico, intelectual. Pô, não consigo, todo mundo é ruim, todo mundo vai, eu não vou. Depois vem a autocomiseração. Sabe, coitadinho de Jesus. Isso é um problema, nós somos excelentes. Nós temos a mente de Cristo, nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo. Porque nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nossa mente não está vazia. O nosso ego não vai inflar. Quando nós enchemos a nossa mente de Cristo, o ego ele vai, inflando, vai matando. Aí o que é um sentimento de inferioridade? Não, é inferior. Sou filho do rei, rapaz. Sou bom, sou excelente. Você não permite que essas coisinhas, essas sugestões, e ele é terrível. É através de uma pessoa, através de uma brincadeira, tem pessoas que nós temos que ter cuidado, a palavra mata. Então nós temos que estar vigilante e preocupado constantemente, vigilante com esse monstro que habita em nós, que é o nosso ego. Porque a partir do momento que nós nos tornamos egoístas, de carteirinha, mente cauterizada, o afastamento de Deus é certo. Quantas pessoas hoje, nós temos exemplo, não quero nem saber de igreja. Não quero nem saber Não quero. Por quê? Não estou dizendo que foi a causa, mas é um ciclo, sabe? As coisas vão acontecendo gradativamente. É igual uma erosão. Vocês já foram num lugar onde tem uma erosãozinha, você olha assim, não. Daqui a pouco caiu. Então, uma mente cauterizada é tipo uma erosão, né? Os problemas psicossomáticos emocionais de um ego inflamado é tipo uma erosão. Parece que é uma rupturazinha. Você, não é nada não. Vamos dar um jeito aqui. Vamos jogar um pouquinho de terra para tapar essa fenda, está tudo resolvido. Não está não, daqui a pouco. E quando desaba, meu amigo, só o Senhor. Mas como o Senhor vai agir? Se eu estou com a minha mente cauterizada, ele bate, eu não ouço. Eu não permito que ele entre. Invadir, ele não vai. Tá dando para entender? Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos um inimigo natural perigosíssimo. Perigosíssimo. E o inimigo nas nossas almas age em cima. Age para poder mudar a rota da nau. E quando a rota da nau chega, acabou, meu amigo. Nós não podemos ficar doentes na alma. Isso se chama enfermidade na alma. Uma alma enferma, ela se torna o quê? Uma alma abatida. Uma alma abatida, ela não é benéfica. Aí os dons são o quê? Riscou-se, acabou com os dons. Só sobra o quê? Aí acabou. Queremos isso para nossas vidas? Óbvio que não. Queremos para o nosso irmão? Óbvio que não. Queremos para nossa família? Claro que não, gente. Queremos para nossa profissão, para o nosso dia a dia, nosso trabalho? É óbvio que não. E não adianta culpar o outro, né? A culpabilidade alheia não pode existir. Aquela síndrome do Éden não pode ser uma realidade mais na nossa vida. Porque agora existe uma cruz. E nós temos que ser humanos excelentes, cidadãos do reino, preparados para os dias maus. Porque uma coisa nós temos que ter certeza: o Senhor não nos prometeu que seria fácil. Ele falou que haveria dias maus. E sabendo disso, nós nos tornamos cada dia mais fortes. E se existe uma forma de nos fortalecer, é o irmão. Parece que não, mas é uma entrada, uma luzinha no fim do túnel, necessário para nos socorrer em algum momento. É a amizade, é a comunhão, até mesmo aquele irmão que às vezes
temos que estar sempre buscando essa comunhão. Afastar não adianta, sentimento de inferioridade não vai levar a nada, culpar o outro não tem como, autocomiseração não vai resolver, transmitir um erro que é meu para o outro não vai resolver. Nós temos que ter uma consciência pura, uma responsabilidade de reino, entender que eu tenho que melhorar a cada dia. E quando eu busco isso aí, a minha autoestima fica lá em cima. O que é autoestima? Eu saber que eu estou aqui para servir e não para ser servido. Aprender com Cristo. E em tudo que nós formos fazer, para que o ego não fique inflado, entender que sempre Cristo tem que crescer e nós, quando Cristo diminui e nós crescemos, o ego infla. E quando ele infla, eu deixo de ser o quê? Dependente de Cristo, me torno dependente da minha habilidade, da minha capacidade, da minha condição financeira, intelectual e assim vai. Isso se chama ego inflado. E para concluir, um ego inflado é uma mente oca, vazia, irracional, débil e é uma oficina que vai agir nas nossas vidas. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. A minha luta não é contra o irmão, por mais que o irmão seja ruim. Gente, nós temos pessoas ruins no nosso meio, tá? Pessoas terríveis. Mas a nossa luta não é contra ele. A nossa luta é contra os principados. É com aquele que quer acabar com a nossa vida. Se ele pudesse, ele me fulminava. Se ele pudesse, ele nos fulminava. Se ele pudesse, nós não estaríamos aqui hoje. Se ele pudesse, nós nem placaríamos esse ano. Mas não é o projeto dele, é o projeto de quem? De Deus. Porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Se ele veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida é uma vida com ego equilibrado. Do contrário, não vai mais existir dom. Só um talento. Quantos talentos tem sido praticado no nosso meio? Não é dom, não. É habilidade. Habilidade até um papagaio tem para cantar. Habilidade até um papagaio tem para pregar. Habilidade até qualquer um tem. Mas talento é diferente. Então nós não podemos permitir que os nossos talentos, que os nossos dons seja preenchido pelo ego. Não pode, gente. Temos que olhar o outro como alguém superior a nós mesmos. Isso é a essência de um ego não inflado. Quando nós olhamos os outros e nos sentimos superior a todo mundo, deixamos de ser servo de Cristo, deixamos de servir a Ele e servimos a tudo, menos a Cristo. Então a igreja tem que crescer nesse sentido, a igreja tem que aprender esse princípio, transmitir esse princípio, vivenciar esse princípio e crescer em cima desse princípio. E quando eu entendo isso, eu sou a pessoa mais feliz da Terra. Sou excelente. Né? Sou o melhor. Por quê? Porque eu sou bom? Não, sou mais rico da PMS. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu sou mais rico porque o Senhor me dá todas as coisas. E é nele, por ele, para ele que são todas as coisas. Gente, é um manual tão simples, é tão difícil de ser entendido às vezes, porque o nosso ego, lembre-se disso, quando nós estivermos numa situação ruim, é porque o ego está começando a... Mas lembre-se, o ego é igual um balão de ar. Ele nunca mais vai voltar à sua forma natural. Então é bom não deixar ele inflar, não. É bom a gente ficar na limitação que Cristo nos ensinou. Servir sem esperar retorno. No pecado, todo mundo condenado. Em Cristo, todo mundo salvo. Se está todo mundo em pecado, está todo mundo igual. Está tudo certo. Está todo mundo em Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. Vai ter no mesmo lugar, vai receber uma herança eterna. Então, estão debaixo da mesma nuvem, gente. Dependendo da mesma fornalha. No pecado, todo mundo condenado. Em Cristo, está todo mundo salvo. Isso com a nossa vida, com a palavra e com a nossa vida. Amém? Então, vamos orar para ir tomar um cafezinho? Pode? Ora por nós aí. Senhor, nós te damos graças, Pai. Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Pelo fôlego de vida, que Senhor nos dá cada manhã. Agradecemos, Senhor, que podemos caminhar, que podemos falar. Verdade, que Jesus. nossos olhos podem contemplar as obras das tuas mãos. Sim, Deus. Que o Senhor, Pai, todos os dias, ó Deus, possa nos instruir, Pai, na tua palavra, para que esse vírus, essa epidemia do ego não venha querer inflar nossas vidas. Amém. Tivermos que ser cheios, ó Deus, que sejamos cheios do seu Espírito Santo. Sim, Deus. Que
gera em nós uma conduta libada diante do Senhor e diante de Deus. Amém. Nós pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos fortaleça Amém, para Jesus. suportar os dias que são difíceis, os dias que são maus. Amém. Mas permanecer no Senhor, Pai, nós suportaremos ainda que no mundo tenha aflição. Verdade. Mas o bom ânimo vem através da Tua palavra. Sim, Porque Jesus. sem a Tua palavra, nós estamos desanimados. Sem a Tua palavra, nós estamos derrotados. Sim, Mas com a Jesus. Sua palavra, firmada no Senhor, nós somos mais que vencedores. O ego não vai nos vencer, a depressão Verdade. não vai nos vencer. Mas nós venceremos tudo. Sim, Jesus. Nós, nossas famílias e Sim. aqueles que nos rodeiam. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. É difícil a vida cristã, né?